tarde. Obrigada pela presença. Meu nome é Marina, eu trabalho no consulado da Dinamarca. Eu coordeno o programa Top Talent Denmark, o programa oficial do governo dinamarquês para a promoção das oportunidades de estudo nas instituições dinamarquesas. Hoje eu estou aqui para convidar vocês a pensarem fora da caixinha e procurar um destino diferente. Eu sei que a Dinamarca não é o destino mais óbvio, muitas vezes ele nem está no radar dos brasileiros. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que vocês têm todas as razões para considerarem estudar na Dinamarca e procurarem, né, algo fora do comum. Eu gosto de começar minha apresentação com um mapa para mostrar onde fica a Dinamarca, porque é normal, às vezes a gente nem sabe muito bem onde que fica. A gente fala que é a porta de entrada para a Europa porque tem uma posição bem central, você consegue acessar todos os outros países europeus de forma muito fácil, né? Então, mais ao norte, os demais países nórdicos, você também tem um acesso muito fácil ao leste europeu, a parte mais central também, inclusive a Dinamarca ao sul faz a fronteira com a Alemanha. Gosto também de colocar essa imagem, porque às vezes as pessoas não têm a dimensão de que a Dinamarca é formada por várias ilhas. Ela tem uma parte continental, que é essa que se liga à Alemanha, mas ela também tem várias outras ilhazinhas. Tem todos os tipos de paisagem. Tem praias, tem as florestas, os famosos canais. Gosto de colocar essa fotinho aqui também, porque eu acho que ela simboliza bem o quão seguro é a Dinamarca. Essa é uma foto real, e isso, de fato, acontece lá, é até uma tradição. As mães deixam os carrinhos de bebê para fora, com o bebê lá fora, para eles irem se acostumando com as temperaturas. E, bom, acho que mostra bem o nível de confiança, né, e o nível de segurança que se tem. Outra coisa que é muito forte é a cultura da bicicleta. Eu acho que uma coisa que facilita o uso da bicicleta é o fato do país ser muito plano. Mas, além dessas condições naturais, também existe um esforço muito forte por parte do governo para promover essa cultura da bicicleta. Então, por exemplo, eles têm um programa que é chamado Onda Verde, que aquelas pessoas que estão na ciclofaixa vão conseguir atravessar uma longa distância, pegando absolutamente todos os faróis verdes. Então, acaba sendo o meio de transporte mais rápido, em muitos casos. E qualquer um que já foi para lá sabe que você vê absolutamente todo mundo em cima da bicicleta. Você vê as mulheres de salto alto, os homens de negócio, às vezes uma mãe carregando 3 crianças em cima da bicicleta, eles carregam compras, enfim. Todo mundo usa a bicicleta mesmo, porque, como eu falei, em muitos casos é o jeito mais rápido e eficiente de se deslocar. E acaba sendo também bem econômico, né? E esse fato do país ser muito plano, você consegue basicamente atravessar o país de bicicleta. Tem muita gente que faz isso. Você pode ir para cidades vizinhas. Então, é um esporte e também uma atividade de lazer que é muito forte lá. Para quem gosta de neve, eu não vou mentir, faz frio, uma boa parte do ano, mas, como eu falei, eu acho que se você está buscando uma experiência diferente daquilo que a gente vive aqui, você vai poder praticar todos os esportes relacionados, né, com neve, e eles gostam muito, por exemplo, de fazer patinação no gelo quando os canais congelam. Eu coloco essa fotinha aqui porque, muitas vezes, a Dinamarca foi considerada o povo mais feliz do mundo. Claro que esses rankings são muito relativos e você tem que pensar o que é levado em consideração quando eles estão fazendo, enfim, o que eles levam em consideração quando eles fazem essa lista. Eu acho que tem 2 fatores bem importantes que fazem com que os dinamarqueses se sintam muito felizes e muito satisfeitos com a sua própria vida. Um deles é que o estado de bem-estar social é muito consolidado. Então, eles pagam impostos altos, mas, por outro lado, eles sabem que eles podem contar com um sistema de educação gratuito, de qualidade, um sistema de saúde gratuito, de qualidade. Então, eles têm muita segurança com aquilo que o Estado provê. E isso faz com que você, né, se sinta
tranquilo é um dos fatores que coloca eles entre os povos mais felizes. O outro é algo que é muito valorizado na Dinamarca, é algo que eu sinto no meu ambiente de trabalho, trabalhando com os dinamarqueses. Eles valorizam muito uma coisa que chama work-life balance, né, que é o equilíbrio que existe entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Eles têm uma carga horária de trabalho relativamente reduzida, né, são 37 horas e meia semanais, contando meia hora de almoço. Então, se você pensar, na verdade, são 35 horas semanais. E eu acho que o que mais faz diferença, na realidade, é a mentalidade deles com relação à vida profissional. Então, o profissional do mês não é aquele cara que ficou 15 horas lá no escritório, criou raízes, dormiu lá, acordou, enfim, se matou. Não é essa a mentalidade. Eles sabem que, pelo contrário, às vezes você ficar menos tempo no escritório significa que, quando você está lá, você é muito mais eficiente. E eles levam isso muito a sério. Então, é realmente uma forma muito diferente de ver o que é eficiência e o que é profissionalismo. Uma pergunta que eu sempre escuto, né, todo mundo vai meio desesperado ali na mesinha, falar, nossa, mas eu vou ter que aprender o dinamarquês? Não, pode ficar bem tranquilo, né, são mais de 600 programas totalmente em inglês. Na graduação, a oferta é um pouco menor, mas na pós-graduação, praticamente todos os cursos são em inglês. O fato da Dinamarca ser um país muito pequeno, né, a gente está falando de um país de 5,5 milhões de habitantes, fez com que eles sempre tivessem essa necessidade de atrair estudantes e mão de obra de fora. Então, existe uma tradição internacional muito grande. E é por isso, inclusive, que os dinamarqueses falam inglês muito bem, né? Muitas vezes eles também já foram ranqueados como os países que melhor se fala inglês fora dos países onde é a língua nativa. Que esse fato deles serem muito pequenos sempre teve esse contato muito forte com o exterior. Eu acho que o grande diferencial das instituições e do sistema de ensino dinamarquês é a metodologia, né? Eles usam essa metodologia chamada Problem-Based Learning, que é você trazer casos da vida real para dentro da sala de aula. Ou seja, tem muitas atividades práticas, muito menos tempo de aula expositiva e muito mais tempo de trabalho de campo, projetos em grupo. E eu acho que isso é possibilitado, né, digamos assim, porque existem muitas parcerias entre as instituições de ensino e as empresas. Então, você acaba criando aí uma dinâmica que a gente chama de win-win, né, que todo mundo sai ganhando. Porque, por exemplo, as empresas estão passando por alguma dificuldade, estão com algum desafio, não estão conseguindo resolver. Eles trazem esse desafio para dentro da sala de aula e são os alunos que vão resolver. Por que todo mundo sai ganhando? A empresa vai ganhar uma espécie de consultoria gratuita, enquanto que os alunos têm esse contato já com o mercado de trabalho desde o princípio dos estudos. E o outro ponto muito positivo é que, nisso, você já vai também criando a sua rede de contatos. Então, você já vai conhecendo as pessoas nas diferentes empresas, vai sabendo também como que funciona a dinâmica em cada uma. E, no momento em que você se forma, você já tem uma noção muito melhor do que te espera no mercado de trabalho e já tem os contatos para, né, procurar, enfim, a carreira que você está buscando. Eu coloco esse slide só para vocês verem que é um dos países que mais investe, né, no sistema de ensino. Na Dinamarca, todas as instituições são públicas, no sentido de que é o governo que gere as instituições. E eu coloco ali 39 instituições de educação superior. Pode parecer um número muito reduzido, mas, como eu falei, estamos falando de um país de 5,5 milhões de habitantes. Então, tudo na Dinamarca é em menor escala. E a gente fala instituições de ensino superior porque existe uma classificação das instituições. Então, na Dinamarca, apenas aquelas instituições que desenvolvem pesquisa, ou seja, aquelas que oferecem mestrado e doutorado, são consideradas universidades. As demais instituições têm outras categorias. Então, tem as escolas de negócio, as academias de arte, academias de música, só para vocês saberem dessa classificação. O que esperar do ambiente de ensino na Dinamarca? Coloco ali o primeiro ponto, interdisciplinar e interinstitucional. Isso é muito legal porque você consegue moldar o currículo de acordo com as suas vontades e as suas necessidades. Ou seja, você pode pegar matérias de outros departamentos, às vezes até de outras instituições. Então, você realmente consegue fazer uma coisa, assim, um currículo personalizado.
Você não precisa se encaixar dentro de um programa que foi definido para todo mundo que escolheu aquele determinado mestrado, enfim. Outra coisa que eu acho muito interessante colocar é a dinâmica que existe na sala de aula. Como eu falei para vocês, a parte da aula expositiva ela é muito mais curta. E isso implica que é esperada uma participação ativa dos alunos. Outra coisa que eu gosto de colocar, que eu sinto também no ambiente de trabalho, que também se vê no ambiente de ensino, é que existe uma relação muito informal entre os professores e os estudantes. Isso porque os dinamarqueses eles têm uma cultura que é muito pouco apegada à hierarquia, né? Uma coisa que a gente chama de flat hierarchy. Eles são muito pouco apegados a essa noção, né, de... Então, assim, não é que, por exemplo, no ambiente de trabalho, o chefe é aquela pessoa inacessível, com quem você nunca consegue falar, e o detentor da razão. Desde o princípio, né, tanto os funcionários que têm uma posição mais júnior são chamados para o processo de decisão, e a mesma coisa acontece na sala de aula. Então, não é o professor lá na frente despejando conteúdo, também como detentor da razão. É esperado que os alunos estejam contribuindo para essa troca de conhecimento. Isso é um dos pontos que os brasileiros que estudam na Dinamarca mais falam, porque é realmente muito diferente. É esperado que você tenha estudado na sua casa, que você chegue com conteúdo estudado, que você possa contribuir com a discussão. Então, não adianta você chegar na sala de aula e ficar só esperando o professor falar, porque ele não vai fazer isso. Eu acho que isso é legal porque você acaba, a partir do momento que você é chamado para o processo de decisão e que você é chamado para o processo de troca de conhecimento, você se engaja, né? Você se sente parte daquilo. Então, eu acho que os resultados são muito positivos para todo mundo. Outra coisa que eu gosto de pontuar também, que é muito legal, muitas das instituições têm essa Open Door Policy, ou seja, você pode acessar os laboratórios, a biblioteca, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, segunda-feira, 3 da manhã, bateu aquela vontade louca de estudar. Você pode ir para a biblioteca. Eu acho que isso também mostra um pouco da cultura dinamarquesa, que é uma cultura muito livre. A partir do momento que você sabe usar a sua liberdade, você vai ganhando cada vez mais liberdade. Todo mundo também fala muito isso, os brasileiros que vivem lá, que é uma coisa que você sente muito... É algo muito diferente, que você pode ser muito livre para ser quem você é. Você não é julgado. Então, é outro ponto que eu gosto de trazer assim, da parte da cultura dinamarquesa para dentro do ambiente de ensino, que pode ser visto a partir dessa política de Open Door Policy. Já tinha comentado, né, tem muito trabalho de campo, muito trabalho em grupo, tem vários cursos de curta duração que você pode fazer durante o verão para complementar a sua formação. Tem cursos em todas as áreas. Então, assim, você pode tanto adiantar um pouco do seu programa, que você já está fazendo, como pegar algumas matérias complementares. As instituições também têm centros de carreira que vão te ajudar na hora que você for iniciar, de fato, a sua carreira e quiser entrar no mercado de trabalho. Eles, em geral, têm um banco de dados que você vai poder consultar, né, para ver quais são as oportunidades. Eles também promovem eventos, eles têm programas de mentoria. Uma pergunta também muito comum, se é possível trabalhar. Com o visto de estudante, na Dinamarca, você pode trabalhar até 20 horas semanais. Né? É o que a gente chama de student jobs. Eu gosto só de pontuar que esses student jobs não se equiparam ao que a gente chama de estágio aqui, porque não necessariamente vai ser algo na sua área. Esses student jobs são realmente coisas assim, profissões assim, para você complementar a sua renda, né? Aquela graninha no final do mês para você cobrir os seus custos de vida. Muitas vezes são profissões que aqui no Brasil são vistas como desqualificadas, mas que lá todos os alunos dinamarqueses fazem isso, né? É parte do processo, né, de crescimento profissional. Então, assim, pode ser desde um trabalho num bar, num restaurante, até, por exemplo, eu sempre gosto de trazer a história que eu conheço de um rapaz que trabalhava entregando pizza. 15 horas na semana ele trabalhava entregando pizza e ele vivia tranquilamente com esse dinheiro. Então, assim, às vezes são atividades que aqui são vistas como desqualificadas e que lá você vai conseguir viver, né, com esse dinheiro. Bom, a vida de estudante, eu coloco aqui algumas fotinhas. Os dinamarqueses gostam muito de beber, em especial cerveja. Eles têm essa tradição Friday Bar, que o pessoal sai da aula na sexta-feira e vai todo mundo junto para o bar.
Eles têm uma tradição também muito forte dos festivais, né? Essa aqui é uma foto do Roskilde Festival, que é um dos maiores festivais da Europa. Também é possível fazer a prática de esportes no próprio campus. Também tem vários festivais culturais. Ali só para vocês verem como que é mais ou menos uma sala de aula lá na Dinamarca. As empresas júniores, né, para quem quer começar a carreira já desde o princípio. Uma coisa importante, a própria instituição de ensino é responsável por encontrar a moradia para você. Você não pode ficar sem casa. É responsabilidade da universidade, eles vão ter que encontrar. Independente, enfim, eles vão ter que dar um jeito. Às vezes, se não tem na própria residência das universidades, eles vão encontrar fora. Esse aqui é o site onde vocês vão encontrar toda a informação relevante. Então, é o site que vocês precisam saber. Lá vocês encontram as instituições, os cursos, vocês conseguem fazer uma busca personalizada. Ali tem uma aba que chama Study Options. Você vai clicar lá e tem uma outra abinha que você vai poder colocar, Find Your Study Program. Você pode colocar qualquer palavra-chave e vai encontrar todas as opções de cursos naquela área oferecidos em inglês. Lá também tem uma abinha sobre as bolsas. Existem dois tipos de bolsas. Tem as bolsas geridas pelo governo, que são essas que vão aparecer no site, e tem as bolsas das próprias universidades. Não existe um processo separado para as bolsas da universidade. Você vai aplicar, normalmente, digamos, você vai aplicar para o mestrado e vai sinalizar na hora do application que você gostaria de concorrer à bolsa. E aí, aqueles com a melhor performance acadêmica vão ser concedidos com essas bolsas. Elas variam um pouco. Algumas são a isenção da taxa, né, das mensalidades, da tuition fee. Outras incluem, além da isenção da mensalidade, mais um auxílio, né, para os custos de vida. Então, como eu falei, é só procurar lá no próprio site. De qualquer forma, eu coloco uma média do preço de um mestrado. Os mestrados eles duram 2 anos, e a gente coloca ali de 10 a 30 mil euros os 2 anos. Um detalhe é que, se por algum acaso você tem a cidadania europeia, você não vai pagar pelos seus estudos. Então, é um detalhe que faz aí uma diferençazinha. Falar rapidinho do doutorado, são 3 anos, e no caso do doutorado não tem taxa e não tem mensalidade. Na realidade, você é contratado pela universidade para desenvolver a sua pesquisa em tempo integral. A gente coloca aí uma média de 3 mil euros. Então, dá para você viver muito bem e existe um suporte muito grande ao pesquisador internacional. Então, é uma grande oportunidade e, por conta disso, é bastante concorrido. É gente do mundo todo tentando. Mas a gente sempre fala que os brasileiros que vêm das instituições reconhecidas conseguem competir em pé de igualdade. Então, vale a pena tentar. Lá naquele site que eu mostrei, tem uma seção só sobre PhD. Você consegue, se você entrar hoje, você vai ver todas as vagas que estão abertas nesse exato momento. Todos os dias, novas vagas se abrem, porque, como eu falei, é quase como uma vaga de emprego. Então, não é que vai ser um edital ao longo do ano. Todo dia tem vaga nova, dependendo da área. Então, vale a pena vocês checarem lá. Custos de vida. Também tem esse mito, né, que os países nórdicos são super caros. Eu acho que, assim, com a questão da diferença das nossas moedas, tem algumas coisas que acabam realmente ficando um pouco mais caras. Por exemplo, o aluguel. Por outro lado, eu acho que dá para a gente compensar economizando em outros aspectos que aqui a gente não consegue. Como? Como eu falei para vocês, se você chegar no seu primeiro dia na Dinamarca e comprar uma bicicleta usada, você nunca mais vai gastar com transporte. E todo mundo faz isso. Você vai para a faculdade, para a balada, de bicicleta. Outra coisa, eu acho que também tem o estilo de vida e o estilo das atividades que você faz que ajudam com que a gente possa economizar. Aqui a gente tem muito essa cultura de se você vai sair, você vai chegar lá, estacionar, vai pagar o estacionamento, vai pagar a entrada, vai pagar o couvert, vai pagar isso, bebida super cara. Lá o programa é muito diferente. Em geral, o pessoal vai tomar uma cerveja no canal, vão para os parques. Então, acho que dá para você compensar e economizar de outras formas. Para quem não conhece a nossa página no Facebook, vale a pena curtir. Sempre que tem bolsa, sempre que tem algum programa novo, a gente vai lá e divulga. E você também consegue entrar em contato com a gente, mandando um inbox. A gente está representando todas as instituições dinamarquesas. Se, por algum acaso, alguém aqui já estudou na Dinamarca, vem falar com a gente, porque a gente mantém uma rede alumni. A gente gosta de manter contato com o pessoal, para que eles não percam o contato com a cultura dinamarquesa.
Então, a gente promove alguns eventos exclusivos. É isso. Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato depois. De qualquer forma, a gente vai estar ali na mesinha para quem tiver mais dúvidas. Obrigada.